Você costuma sacrificar os seus desejos e vontades em prol das necessidades dos outros, para agradar os outros? Você se deixa ser manipulado por medo de magoar as pessoas ou de ser abandonado? Você tem dificuldade para exigir os seus direitos? Está sempre evitando o confronto e se sente culpado quando prioriza as suas vontades? Então você está vivendo dentro do padrão de relacionamento daquelas pessoas que sempre colocam o outro em primeiro lugar. Hoje eu vou falar sobre as causas sistêmicas desse padrão, como que isso afeta na vida adulta, os relacionamentos afetivos, de trabalho e como sair desse padrão. Vem comigo, eu sou a Carla Nascimento, você está aqui no meu canal Terapia Online, que é um espaço onde a gente fala sobre psicologia, psicoterapia e relações familiares. Vamos lá? Os que vivem no padrão de relacionamento, onde priorizam as vontades sempre do outro, elas estão sempre num processo muito cansativo de tentar agradar o outro e de tentar abafar as suas próprias vontades. Muitas vezes esse padrão já está tão enraizado que a própria pessoa não consegue identificar o que ela deseja de verdade, o que ela acha que é melhor para ela. Ela está sempre priorizando o que é melhor para o outro. Com isso, gera um desequilíbrio nas relações entre o dar e o receber. Esse tipo de pessoa dá muito mais do que recebe nas relações. E também gera uma certa raiva, um sentimento de estar sendo explorado, um sentimento de não ser visto. Muitas vezes é uma pessoa que acaba se tornando muito acomodada e passiva diante da vida porque fica esperando o que o outro vai fazer, o que o outro vai dizer, o que o outro precisa para ela poder agir. E ela geralmente coloca então as suas necessidades em segundo plano. Vamos falar sobre como que isso começa, quando que essa pessoa ela começa a achar que é mais importante o que o outro precisa do que o que ela precisa. E quando que ela começa a parar de pensar sobre as suas necessidades e prestar muito mais atenção nas necessidades do outro. A origem pode estar em pais controladores, pais que se fazem de vítima, que estão sempre numa posição de vítima, ou pais que têm muitas coisas, outras coisas muito importantes que não estão em condições de dar atenção para a criança, porque estão fazendo alguma outra coisa que eles acreditam que é muito importante. Então vamos olhar esses três casos aí que eu falei. Primeiro, pais controladores. Quando o adulto ele tem uma necessidade de controle muito grande, ele estabelece normas e regras muito rígidas, horários para comer, horário para dormir, horário para brincar, a maneira de se comportar em casa, tudo isso vai restringindo muito a espontaneidade da criança e vai fazendo com que ela entenda que é muito importante que ela seja comportada, que ela não seja espontânea e que ela fique aguardando o que o outro precisa para ela agir. Então aí já está uma origem, né? A gente já consegue identificar um indivíduo que ele vai crescendo sempre se baseando no que o outro precisa para ele poder agir. O outro exemplo que eu dei foi de pais que se colocam numa posição de vítima. A gente vê muitas vezes que os pais, por uma questão de insegurança, de não conseguirem lidar com os próprios problemas, quando chega aquela criança na família e essa criança ela vai começando a ocupar o seu espaço no sistema familiar, ela começa a ser vista como um aliado, alguém que vai me ajudar a lidar com esses meus problemas que são tão difíceis. Então o pai ou a mãe começa a se mostrar frágil, a fazer confidências, a contar os problemas, a pedir apoio. Muitas vezes, quando o casal briga muito, um dos pais escolhe essa criança para ser o seu aliado. E aí o que acontece? Essa criança ela começa a ir entendendo que o papel dela ali no sistema familiar é ficar a serviço desse pai que precisa muito dela, que precisa muito de apoio, que precisa muito de cuidado. E essa criança ela começa a crescer também, deixando de lado as suas necessidades e priorizando como que o outro está. Se o meu pai está bem hoje, se ele não está bem, se ele precisa que, por exemplo, eu almoce, eu prepare a minha refeição,
ou que eu vá tomar banho sozinho, ou que eu vá dormir, ou que eu fique quietinho e não faça barulho. Então essa criança ela vai crescendo com esse sentimento, eu preciso ficar atento ao outro porque ele precisa muito de mim, ele não tá bem e eu preciso estar preparado para ajudar se for necessário. O outro exemplo que eu dei foi de pais que são muito ocupados, né? Que tem alguma atividade, um trabalho ou alguma situação que toma todo o tempo. Às vezes acontece na família que essa criança nasce numa família que já tem uma outra criança muito doente ou que tem um familiar muito doente que precisa de muita atenção e cuidado. Então essa criança ela vai também entendendo, conforme ela vai crescendo, que ali naquele sistema familiar é importante que ela ajude, que ela faça parte dela, porque os pais estão muito ocupados fazendo alguma outra coisa que é muito importante. E é um sentimento de, para eu pertencer, eu preciso me integrar aqui e ser alguém útil. E aí essa criança ela começa também a assumir tarefas, ajudar os irmãos mais novos, ajudar nas tarefas da casa e vai perdendo também essa noção do que eu quero fazer agora. Eu quero fazer o quê? Eu quero brincar de quê? Não, eu preciso ver o que tem para eu fazer, como que eu posso contribuir. Então, vejam que nesses 3 exemplos, a criança ela nasce num sistema familiar em que já existe um lugar precisando ser ocupado. Existe uma função ali que está precisando ser utilizada, que é de alguém que vai ser útil, de alguém que vai poder ajudar. E nisso, essa criança vai crescendo, vai se tornando um adulto. Agora vamos ver como que isso interfere nas relações afetivas e no trabalho desse indivíduo quando ele se torna um adulto. Nas relações afetivas, essa pessoa ela vai se interessar, vai se apaixonar, vai se sentir muito atraída por pessoas mais autocentradas, pessoas que estão sempre falando das suas necessidades. Por que isso? Porque ela precisa ser útil, lembra? Então, quando ela encontra alguém que está sempre demandando coisas, está sempre pedindo a opinião dela, está sempre pedindo ajuda, está dizendo que não consegue fazer sozinho, então essa pessoa ela já vai se sentindo cada vez mais atraída, sentindo que aquele propósito dela de ser útil vai ser completamente preenchido ali naquela relação. É uma pessoa que no relacionamento afetivo, ela vai ficar sempre muito atenta então ao outro, ao humor do outro, para não gerar conflito. Então se ela sente que o outro não está muito bem naquele dia, ela já não vai de repente falar alguma coisa que ela acha que vai gerar um conflito, né? Ela vai tentar sempre estar pisando em ovos e tentando cuidar ali para que a outra pessoa esteja sempre bem, para que o outro esteja sempre bem, independente se naquele dia é ela mesma não está se sentindo feliz, está com alguma questão, alguma coisa que está incomodando, ela não vai trazer isso para a relação afetiva, porque o papel dela na relação afetiva é que todo mundo fique bem. Uma outra coisa que vai acontecer também é que geralmente essas pessoas que são muito autocentradas, né, a pessoa que se coloca os outros em primeiro lugar vai estar ali naquele relacionamento com uma pessoa mais autocentrada, que está sempre se colocando em primeiro lugar, exigindo coisas, exigindo cuidados, né? Essa pessoa, ela não vai ter muita habilidade para estar ajudando nas tarefas, no que tem que ser feito ali no dia a dia. E o outro, aquele que cresceu com essa ideia de que tem que ser útil, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer todo o trabalho que for necessário. Então, se é um casal que mora na mesma casa, o que é mais autocentrado, aí ele vai estar sempre cansado, estressado do trabalho, ele não vai querer, ele não vai ter condições, ele vai estar com dor de cabeça, ele vai estar mal, ele não tem memória para lembrar das coisas que ele tem que comprar para trazer para casa. E aí essa outra pessoa vai começando o quê? A assumir todos os trabalhos, as responsabilidades, né? E vai sempre com esse sentimento assim, não... Ele trabalha muito, ele tá cansado, ou então ele é assim mesmo, tá ok, eu não vou criar caso por causa disso, esqueceu de comprar o que eu pedi? Tudo bem, eu vou na rua e vou comprar, e eu não vou criar caso por causa disso, deixa isso pra lá, e aí nisso, essa pessoa, ela vai criando também uma raiva,
né? Ela vai construindo uma raiva também em relação a essa dinâmica onde ela tá sempre tendo que dar mais, e o outro não participa. Então tem um lado de precisar muito ser útil, mas também tem um outro lado de se sentir explorado, usado, mas não conseguir falar o que sente, falar o que precisa, porque tenho medo de magoar, tenho medo de ser abandonado por isso. Então eu preciso me manter sempre útil e comportado no relacionamento. No trabalho, vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade para falar não para as demandas que chegam, né? Então a tendência vai ser assumir muito mais tarefas do que consegue fazer. Vai ser uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, para dar valor para o seu próprio trabalho e pedir um aumento. Quando é alguém que é o dono do próprio negócio, vai ser uma pessoa que está muito preocupada em servir, mas que não consegue colocar um preço no seu trabalho, no seu produto, não consegue cobrar. Então, é aquela pessoa que fala assim, não precisa pagar agora não, pode pagar depois. Se a outra pessoa falar, dá pra você dar um desconto? Não, eu dou um desconto. Então não consegue dar valor para aquilo que produz e nem cobrar do outro que pague por aquele produto ou serviço. Então fica com muita dificuldade nessa questão profissional também. São pessoas então que vão ter essa dificuldade para estar caminhando nas relações, identificando as suas necessidades e dizendo do que precisa. E com o passar do tempo, se isso vai se tornando muito importante nos sistemas em que essa pessoa circula, ou seja, se ela realmente só se interessa por pessoas autocentradas, egocêntricas, que demandam muitos cuidados, ela vai consolidando essa característica e perdendo cada vez mais o autoconhecimento e esse sentimento do que ela realmente precisa para ela ser feliz. Ela vai estar sempre muito preocupada no que o outro precisa para ser feliz. E quais profissões que a gente encontra mais pessoas assim que colocam o outro em primeiro lugar? Profissões que têm a ver com cuidar e servir. Então, é um professor, é um médico, um enfermeiro, um psicólogo. São pessoas que sempre querem ver o outro bem, é claro. E isso não tem nada de errado em escolher uma profissão dessas, mas o que não pode acontecer são aquelas características que eu falei. Não conseguir dar valor ao próprio trabalho, não conseguir dizer não para o excesso de demanda, não conseguir cobrar pelo trabalho que faz. Então, quando chega nesse ponto, é porque essa pessoa está querendo muito mais servir do que atender também às suas necessidades profissionais, né, de reconhecimento, de financeiras, né, de gratificação financeira. Então, é claro que é muito bom trabalhar nessas áreas, né, de pessoas que cuidam e servem ao outro, mas também é importante ter esse retorno, esse reconhecimento. E se a pessoa está num padrão de relacionamento onde o outro é muito mais importante que ela, isso vai gerar um problema na vida profissional também. E como sair desse padrão de relacionamento onde o outro é sempre muito mais importante que você? Primeiro, tenta entender a origem desse padrão. Como é que isso começou na sua infância? Olha lá no seu sistema familiar, em que momentos, desde muito pequenininho, você precisava ser muito comportado, em que você não podia ser espontâneo, você era castigado, os seus pais paravam de falar com você quando você era desobediente, ou você era aquela pessoa que ficava sempre como confidente do pai ou da mãe nos problemas deles. Como é que isso começou? Depois, comece a observar em que situações você coloca o outro em primeiro lugar. Que situações em que o outro ele poderia estar fazendo aquela tarefa, aquela atividade sozinho, mas você faz por ele, ou que você deixa de cumprir um compromisso seu para ir fazer algo pelo outro. Que situações são essas? Depois, você pode olhar também todas as situações em que você se sente desconfortável, que você gostaria de ter dito não, mas você falou sim. E por que aquilo está te incomodando?
o que você realmente gostaria. Quando você consegue ir diferenciando aquilo que você realmente gostaria daquilo que você está fazendo pelo outro, porque você tem medo de magoar ou porque você tem medo de ser abandonado, você começa a gerar o quê? Mais autoconhecimento. E aí você vai aprendendo a identificar o que você quer, o que você acha que é bom para você e o que o outro está sempre pedindo para você fazer. Outra coisa que você pode fazer é acreditar, né? Tentar acreditar na capacidade do outro de cuidar dos seus próprios probleminhas do dia a dia, de não ter que estar resolvendo tudo pelo outro. Então tenta também dar esse espaço e dar essa oportunidade para que o outro cresça. Aprenda a falar não sem culpa. Então exercite esse não, mesmo se você se sentir culpado ao falar não, não posso fazer isso para você, não vou fazer isso para você, você consegue fazer sozinho. Mesmo que isso te gere culpa, tenta manter e bancar esse não. Isso é importante para você ir aprendendo a colocar limites naquilo que você recebe como demanda. No trabalho é a mesma coisa. Você recebeu uma nova demanda de trabalho e você está vendo que você já está com um volume muito grande, então você vai ter que dizer não, isso eu não vou poder fazer. Ou então, isso eu não posso fazer no prazo que você está me pedindo porque eu tenho outras prioridades. Eu vejo muitas pessoas no trabalho tendo dificuldade de dizer não e sobrepondo o que já estava fazendo, que chega de novo e não consegue terminar o que estava fazendo, já chega uma coisa nova. Aí dá prioridade para o que acabou de chegar. Então, conseguir olhar para as prioridades, falar não, isso vai demorar mais, isso aqui eu não posso fazer. Isso é muito importante também. Outra coisa que deve ser feita é aprender a se expressar assertivamente, ou seja, conseguir falar de uma forma gentil, porém firme, aquilo que você precisa, né? Ou aquilo que você não precisa. Mas você conseguir se posicionar, se bancar as suas vontades e os seus desejos, né? Então no final de semana, vamos dizer que no final de semana o casal tem que combinar para onde vai sair e você está muito acostumada a sempre deixar a decisão para o outro, mas você está com muita vontade de ver um determinado filme, que você sabe que o outro não gosta muito daquele tipo de filme, mas você quer muito ver. Então falar, olha, eu gostaria tanto de ir ver tal filme esse final de semana, vamos? Deixar bem claro aquilo que você quer e não aquela coisa assim, você escolhe, o que você escolher tá bom. Não tá bom, né? Procurar exercitar essa assertividade. Exercitar também, pedir ajuda. Peça ajuda para as pequenas coisas. Peça ajuda para enxugar a louça, peça ajuda para guardar uma roupa no armário, peça ajuda para ir comprar alguma coisinha na padaria, mas exercite pedir ajuda. Isso vai fazer também com que você se libere dessa obrigação de dar conta de tudo. E segundo, abrir espaço para o outro contribuir no relacionamento. Essas pequenas contribuições vão mostrando para o outro que ele é responsável pelo seu bem-estar também. E ele começa então a olhar com outros olhos o papel dele no relacionamento. Evite se relacionar com pessoas muito autocentradas e que sempre estão se colocando numa posição de vítima. Essa é a sua armadilha. Isso que te encanta nessa pessoa é a possibilidade de você salvar essa outra pessoa de tantos problemas. E na verdade, quando você vê, você está sobrecarregado, sem conseguir dar conta nem da sua própria vida. Então, quando aparecer alguém que esteja interessado em você, no que você pensa, no que você deseja, que goste de ajudar, que queira saber o que você precisa, dê uma chance para essa pessoa. No início, essa pessoa não vai te interessar muito, porque ela não desperta em você essa necessidade de ser útil. Mas com o tempo você vai ver que isso vai trazer uma relação muito mais leve e mais tranquila, porque vocês dois vão trabalhar juntos, vocês dois vão fazer coisas juntos, vão aprender juntos e não vai haver aquela necessidade tão grande de estar servindo o tempo todo, mas aprendendo também a ser servido, vamos dizer assim, né? Aprendendo a receber um pouco o que o outro tem para oferecer. A pessoa que vive nesse padrão de relacionamento, ela
tem o sentimento de que ela precisa servir acima de tudo e que o outro não é capaz de fazer sozinho aquilo que ele tem que fazer. E aí nessa dinâmica acaba criando essa sensação de que está sendo explorado, uma raiva porque o outro não reconhece, e a relação vai ficando cada vez mais pesada, tanto nas relações afetivas, de amizade e profissionais. Então, o macete, vamos dizer assim, o que você pode fazer é, primeiro, olhar para o outro com esse olhar de que sim, ele consegue dar conta. Segundo, entender que você precisa receber e que é bom receber, que é bom ser cuidado, que é bom receber ajuda também. E com isso, quando você começa a fazer esse exercício de deixar que o outro faça o que ele precisa fazer, de ter mais tempo para você, de olhar mais para você, para o que você precisa, você vai vendo que você vai ficando mais leve e os seus relacionamentos também vão ficando mais leves. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece, sempre clicando aí no canal, no sininho, para se inscrever no canal, recebendo notificações de todos os meus vídeos novos. Curte, compartilha, deixa o seu comentário se você gostou, que é muito importante saber a sua opinião sobre o que eu tô trazendo aqui para vocês no canal. Um grande abraço!